Se não for pedir muito, se ame mais. Boa noite para todos, boa noite. Mais uma vez, pessoal, estamos aqui com a live do livro Se não for pedir muito, se ame mais. É uma alegria estar aqui conduzindo essa live, né? Trazendo um pequeno resumo, um aconchego, vamos dizer assim, para aqueles que já estão com o livro em mãos, para aqueles que estão em busca, né, do livro, para poder estar trabalhando junto aqui conosco, né, nesse momento tão especial, um momento para você relaxar, para você conduzir seu coração, o seu espiritual, aquela energia de alto amor. Isso mesmo, pessoal. Essa live, a intenção dela não é apenas trazer um resumo do livro, mas é poder estar trazendo para vocês esse acolhimento, esse pequeno resgate do alto amor, começando a dar os primeiros passos, vamos dizer assim, para que você possa, no seu dia a dia, através da leitura mais profunda, através das perguntas, das respostas, né? Que eu te faço perguntas aqui, você vai responder num pequeno diário que você criar, aí você vai guardar, daí a pouco volta, daí uma semana volta, um mês, e vai ver como você evoluiu. Como você tinha pontos na sua jornada, no seu dia a dia, na sua caminhada de vida, que você nem percebia. Então, esse encontro de toda terça-feira, um dos principais propósitos dele é justamente esse, te auxiliar, estar junto a você nessa caminhada, nessa jornada de resgate do alto amor. E hoje nós temos, né, depois disso tudo que eu falei, que eu trouxe para você, dessa caminhada, dessa busca, o capítulo de hoje nos traz justamente isso. É o capítulo 6, evoluir. E olha, a imagem do capítulo 6 é uma ave. E evoluir significa liberdade. Né? Se pensarmos mais a fundo, é uma liberdade. A liberdade do ser, do estar. À medida que vamos evoluindo, a nossa consciência, ela vai clareando, ela vai se manifestando, vamos dizer, de forma mais correta, mais amorosa, mais consciente. Ela encontra essa liberdade. Ela cria asas para poder estar, vamos dizer, ali criando trajetórias novas, novos caminhos, criando novos conhecimentos, novas vivências. Porque nós vamos ver aqui no tema evoluir, que é justamente isso, é um processo de vivência. E hoje eu gostaria, né, aqui de estar trazendo para vocês também, que agora eu estou voltando aos encontros presencial. A partir do dia 31, pessoal, estou muito feliz, consegui um espaço de uma energia, né? Vocês já viram um pouco que eu compartilhei sobre o Escalda-Pés,
E é isso aí, é naquele espaço, Fluir Collab. Mais para frente eu vou trazer para vocês toda essa novidade de escrita, para vocês estarem entendendo como vão ser esses atendimentos presencial, como que vai ser não apenas individual, mas principalmente trabalhos de grupo, que eu estou retornando agora. Pois bem, vamos falar do evoluir. Todo esse processo que eu estou aqui acabando de dizer a vocês, que eu fechei hoje, é uma evolução. Uma busca que eu tenho feito, vivido, desde esse pós-cirúrgico, né, que eu sempre retorno nele, porque é um ponto de grande importância na minha vida. E acredito que você também já passou por situações na sua vida que foi um marco. Olá, seja bem-vindo. Vamos ver aqui, Zilar, é isso mesmo? Me corrige se eu estiver errada, por favor. Seja muito bem-vindo ao Casa Mais Amor, a Casa Má. E como eu estava dizendo, quem nunca teve um marco na vida que ali foi o ponto-chave, um grande momento que nos leva a um processo de evolução mais profundo, a um despertar. É isso mesmo, pessoal. A vida, o tempo inteiro, vai nos trazendo para essa evolução. A evolução, ela é constante em nossa vida. Nós podemos, muitas vezes, não darmos conta do processo. Quando eu falo darmos conta, é estarmos atentos, alerta ao processo que está acontecendo. Evoluir é um momento de transformação, de crescer, de mudar. Então, são mudanças o tempo inteiro. Deseja evoluir? Você deseja evoluir? Evoluir em qual movimento? Evoluir quanto um ser espiritual? Quanto um ser profissional? Evoluir num relacionamento? A evolução, ela é um todo. O principal é o evoluir interno. Você, na sua essência, na sua consciência, o seu ser espiritual. Porque quando você faz esse processo de evolução íntimo, você com a sua essência, com a sua consciência, o seu ser divino, tudo em volta modifica. Tudo em volta vive o processo de evolução automaticamente. Então, evoluir, ele é muito íntimo, pessoal. É um processo, muitas vezes silencioso, é um processo muitas vezes doído. Evoluir dói. Já ouviu aquela frase, crescer dói nos ossos? Pois é, literalmente. Dói porque nos faz sair do lugar. Nos tira do comodismo. Então, evoluir é uma busca, é um movimento de vida. Sem esse movimento de vida, com
Com certeza, eu falo com certeza porque é assim. Não tem como evoluir. E que movimento é esse de vida? Eu estou viva, eu estou na vida. Tá, mas e aí? Você está vivo, mas você está na vida? Você simplesmente está vivo ou você vive? Existe uma grande diferença. Eu estar viva, estou aqui, estou viva. Coração batendo, circulação, mente ativa. Meu espírito está aqui. Mas eu estou vivendo? Eu estou ativo? Eu estou fazendo o processo do viver, de buscar todo o movimento para poder fazer esta evolução acontecer? Muitas vezes as pessoas chegam até a mim e perguntam assim: Andréia, eu não sei fazer esse movimento de evolução do meu ser espiritual. Eu não sei o que é isso. Eu digo para a pessoa o seguinte: às vezes a pessoa até chega a dizer que tem medo dessa evolução espiritual. A evolução espiritual, na minha visão, na minha experiência, né, quanto pessoal, experiências mediúnicas, estudos, vivências de plano mais sutil, de energia, de várias, vamos dizer, correntes. A minha experiência diz o seguinte: a evolução do ser, ela acontece quando ela permite, principalmente, e busca evoluir a própria essência. Quem ela é. É você se olhar, se acolher e se permitir evoluir na sua essência. É quem você quer, é quem você é, não quem o outro quer que você seja. Não o que a sociedade quer que você seja. Então, a principal evolução, o caminho da evolução verdadeira é essa. Aquele ser real, desde lá do nascimento, quando deu o primeiro choro, quando você chegou aqui, a sua mãe te recebeu nos braços, ou não, mas você chegou. Ali, esse ser real que tem que evoluir. Esse ser que é divino, que é de luz, que é você. Então, olha só, evoluir espiritualmente é o processo da consciência e transformação íntima. Caminho de conquista do seu ser espiritual, respeitando o tempo e história da própria alma.
Boa noite, seja bem-vinda, Marila. Fiquem todos à vontade na Casa Mais Amor. Então, quando você se permite a essa evolução de se olhar no espelho e saber que a evolução ela tem que começar de dentro. Aí, quando você se permite a essa evolução espiritual da sua consciência, olha, pode ter certeza, sua profissão evolui, as suas relações evoluem, a sua vida social evolui. E o que é esse evoluir? Aí vai depender de cada um, da busca de cada um. Eu quero evoluir num movimento, num processo, num caminho, numa jornada. Mas e você? Coloque aí para mim. Qual a sua principal busca de evolução? O que você, para você, como você vê essa evolução? Se possível, coloque, por favor. Porque a evolução, ela é, vamos dizer, automática em todo ser. Ela vai acontecer em algum momento. Isso eu estou falando pela vida espiritual. Se vocês pegarem, né, Diálogo do Cristo, se vocês pegarem o Buda e outros mais filósofos, todo ser vai ter o seu momento de evolução, sim. Chico Xavier já dizia muito isso. Todos somos luz. Se somos luz, nós vamos ter o nosso momento, o nosso processo de evolução. Muitas vezes, esse processo de evolução, ele não será nada fácil. Não é fácil. Viver, gente, é fácil? Se for fácil para alguém aí, me conte, por favor, o que faz, que eu quero aprender também. Mas não significa que seja impossível. Não. Olha, esse exemplo eu preciso dar, que eu vivi hoje. Eu estava com alguns pensamentos, algumas situações. Estava indo em um local à tarde. Quando eu passei e questionando algumas coisas, eu comigo. Quando eu passei na Avenida do Contorno, em frente a um ponto de ônibus, uma mãe esperando o ônibus com seu filho. Ele, né, se for olhar pelo tamanho, vamos dizer que ele tinha uns 12, 14 anos, mas um menino grande assim, forte, robusto, com uma deficiência neurológica, e deve ser uma deficiência séria. Essa mãe segurando esse filho para ele ficar de pé, aqui por trás assim, abraçado, debaixo dos braços, para manter o filho ali em pé. E esse menino balançando ali, se movimentando, descoordenado ali. Quando eu vi essa cena,
eu agradeci a vida profundamente. Eu pedi profundamente por essa mãe e por esse filho, pedi a Deus a espiritualidade, porque de tudo que eu coloco aqui de mais amor, olha, aquela mãe ali, com certeza, ela é uma lição de mais amor, sem comentários, pelo menos para mim. A cena que eu vi não é de mais amor, é além de mais amor. Ela está ali na rua, com aquele filho arrumado, ela segurando por trás. Eu fiquei imaginando ela andando com esse menino, o processo dela dentro de casa, a entrega. Ela deve viver 24 horas para esse filho. E a evolução dela, com certeza está acontecendo. Ah, André, mas nós precisamos viver alguma coisa desse sentido. Não, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua forma de passar por esse momento de existência. Mas o que eu estou aqui contando é essa cena de hoje, esse momento que eu vivi, é porque me fez parar e pensar que nós podemos e devemos fazer muito mais do que nós acreditamos que fazemos. E para ir de encontro a essa evolução, essa liberdade do nosso ser, da nossa essência, nós podemos fazer muito mais. É algo assim, muito belo a vida. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Jesus nos mostra, em sua passagem terrena, a força do recolhimento, da preparação e da vivência consciente da sua missão, né? Ele viveu todo esse momento de recolhimento, preparação da vivência, para ele estar ali naqueles 33 anos dele. E nós vivemos, aqui no livro eu falo muito, eu mostro muito, nós vivemos essa preparação, nós precisamos dela, né? Esse recolhimento. O RGP, Relaxamento Guiado Profundo, que eu trabalho com as pessoas, é justamente esse recolhimento, a meditação, a oração, é esse recolhimento. Você com o seu ser divino, com o seu ser de luz, né? Então esse recolhimento da preparação, né, que é necessária, e da vivência para consciente da missão. Você tem consciência da sua missão nessa existência? Você tem consciência do seu dia? Você tem consciência do seu pensar, do seu agir? Evoluir também é isso. Estar presente para a própria caminhada, para dentro, reconhecer-se, acolher-se e aprender com aquilo que a experiência terrena nos apresenta.
É através da presença do alto amor que eu falo tanto e da consciência que vamos nos tornando a cada experiência mais próximos daquilo que verdadeiro somos. Olha só, pessoal, então esse recolhimento, preparação, vivência de consciência do Cristo tem tudo a ver com a presença, o alto amor e a consciência que nos tornamos. O alto amor. Você vive o alto amor? Você se acolhe de verdade? Não tenho tempo. Eu tenho filhos pequenos. Eu nem durmo, nem como direito. Eu como o que os meninos comem. Aí eu trabalho. Eu vivo de reunião. Eu viajo demais a trabalho. Nem fico em casa. Olha, pessoal, viver a matéria é importantíssimo. Todos nós sabemos disso. Eu sou a prova disso. Eu estou aqui vivendo a matéria. Só tem um ponto. Nós podemos e devemos, sim, viver na matéria. Nós estamos aqui, então nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Só que, se não buscarmos aprender a dosar essa evolução, matéria, essência espiritual, através do coração, do alto amor, que é a nossa morada principal. Tanto que ele é o primeiro a se manifestar num feto, coração. Os orientais já falam há muito tempo, coração, morada da alma. Há milênios, 5.000 anos ou mais. Então, se não estivermos alertas para o ser que somos, o ser sutil, o ser espiritual, o ser energético, porque nós somos energia. Nosso corpo é uma energia mais densa, mas nós somos totalmente energia. Nossos chakras, nossa mente, nossa fala, nosso pensamento. Aqui eu estou transmitindo energia para vocês, vibrando energia o tempo inteiro. Se eu não estiver preparada, emocional, espiritual, mente, para poder falar com vocês, o que eu vou transmitir? Mas até chegar nesse local, é um movimento de muita busca de evolução, e uma evolução íntima, interna. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Então, o que eu vou te transmitir? Eu só posso transmitir a você o que eu sinto, o que eu manifesto para mim mesma. E o que eu tenho mais trabalhado chama-se amor. O meu propósito quanto profissional é transmitir amor. Olha que coisa difícil, não é fácil,
Porque que amor é esse? Que amor é esse? O Cristo nos ensinou. E será que nós aprendemos? Mas eu só posso aprender e transmitir ao outro a partir do momento que eu sei para mim mesmo. Então eu fiz todo um movimento, todo um resgate. Fiz não, faço todos os dias o resgate do alto amor. Alto amor é alimentação, alto amor é sorrir, alto amor é me perdoar, é confiar, é ter fé. Alto amor é fazer o que eu amo fazer, é estar com quem me faz bem, eu saber viver situações difíceis. Alto amor é me permitir ser quem eu sou de verdade. Isso não significa que eu estou desfazendo você, que eu estou desfazendo o outro, meu companheiro, meus filhos, não. Ao contrário, porque eu vou estar bem, eu vou estar feliz, então quando eu estiver ao seu lado, eu estiver aqui na sua frente, eu só tenho coisas boas para te transmitir. E a evolução é assim. E às vezes tem um ponto da evolução, nessa jornada, essa caminhada da evolução, que não é nada fácil, que é o seguinte, estou aqui no computador olhando também. Tem um movimento que acontece que em vários momentos nós damos 3 ou 2 passos para trás na evolução para darmos um à frente. Aí complica. Aí a coisa pega. Mas faz parte da evolução. Nós não sabemos tudo. Nós não temos experiência de tudo. Olha só, eu gosto de, sempre estar lembrando isso, que eu acho que assim, serve de exemplo. Eu sempre vivi, eu estou com os meus 64 anos. Gente, mês que vem eu faço 65. Ah, que maravilha. Eu sempre vivi o que o povo diz, vivi nas nuvens. Eu sempre vivi a vida espiritual. Era complicado entender esse movimento aqui do dia a dia, vida terrena, matéria, e minha mediunidade era muito exacerbada, e sentia um, sentia o outro, percebia o outro, e trabalhando essa mediunidade, aquela coisa toda. Foram momentos muito difíceis para minha evolução. Mas vivendo. Sempre buscando ajuda, buscando cursos, ajuda das pessoas, de quem sabia, quem entende, quem vivia mais do que eu, da espiritualidade, e buscando, e sempre consciente, o que é isso, como que é aquilo, e sempre buscando entender, compreender, com responsabilidade, confiança. Nossa, foram momentos
Às vezes eu falava assim, meu Deus, eu não dou conta mais. E assim os anos foram se passando. E eu vivendo a vida espiritual. Quando aconteceu o processo do coração, e intuições, psicografia, e escutando, e visões, tá. E pessoas me ajudando, espiritualidade me ajudando, amigos, médicos, amigos, não amigos, de tudo quanto é jeito. Enfim, essa bênção eu tive grandiosamente. Quando aconteceu o processo do coração, me foi mostrado muito claro o seguinte, aonde eu quero chegar com tudo isso. Eu falei com vocês, nós estamos aqui, nós precisamos viver aqui, evoluir aqui na matéria. Nós viemos para evoluir aqui na matéria. Só que até então eu mesma, com todo o conhecimento, com todo o processo, que aí a gente vê que não conhece nada, que está só engatinhando, me foi mostrado muito claro que se eu quisesse viver a vida espiritual da forma que eu sempre vi, era necessário eu voltar à matéria. Entender essa matéria. Não fugir dessa matéria. Porque se eu estou encarnada e me foi permitido continuar essa encarnação ainda, sinal para mim, que eu acredito que eu não fechei muita coisa, eu preciso vivenciar essa matéria, essa evolução, essa preparação que o Cristo, né? Esse recolhimento, a preparação, a vivência, a presença, o alto amor e tudo mais, a consciência. Ficou muito claro. Que se não vivermos o que é nosso, de verdade. Ah, então eu vivo só sofrimento, então eu vou vivendo sofrimento. Não, é ir buscando a melhora. Não significa que você tem que ficar preso a uma situação, não é isso. É justamente ao contrário, é evoluir, sair dessa situação. Mas entendendo que o processo é seu, não meu. Eu estou aqui para te ajudar, te dar as mãos. Quem sabe ser um caminho, não sei, outra pessoa, outro lugar, não sei. Mas quando eu entendi esse movimento, eu entendi qual era a minha evolução, para eu estar em paz. Que eu sabia que eu tinha um caminho a ser seguido ainda, um processo a terminar, mas eu precisava aceitar que para evoluir da forma correta, desculpa pessoal, mas o nariz com esse tempo seco, para evoluir da forma correta, eu precisava aceitar a minha vida na matéria. E aqui estou. Ah, então você já rejeitou, você já fez? Não, mas são processos, não da forma, né, que muita gente pode estar pensando. Mas nós rejeitamos o tempo inteiro, não aceitando o que nós vivemos, não aceitando quem está ao nosso lado, não aceitando o nosso processo, o nosso movimento de crescimento no dia a dia.
o não aceitando o nosso corpo, as situações que nós passamos. Evoluir é se acolher. Lembra aqui do pássaro, da liberdade? Evoluir é voar, ser livre, não se manter preso em nenhuma situação. Deixa eu ver aqui, pessoal, olha só. No caminho de busca da evolução, às vezes é necessário um movimento de repetição até acontecer. Quantas vezes nós vivemos alguma situação ou buscamos algum processo, alguma situação que é difícil, que é pesado, e achamos que não vamos dar conta e deixamos de lado. Para se aprender a tocar um bom violão, um bom piano, existe a repetição, não é mesmo? Tem que estar ali treinando, tem que estar ali lendo, tem que estar treinando todo dia um pouco. Assim é com a leitura, assim é com a pintura, com a arte de modo geral. E a vida é uma arte. A vida é uma arte. Do que vocês gostam mais na arte? A música, a pintura? O que vocês mais gostam? A dança? Me conta aí, pessoal. O que vocês mais gostam? Então, essa repetição, muitas vezes, ela é necessária. É você afirmar para você o quanto você pode evoluir, sim. Não só pode, como deve. É se respeitar nesse momento. É se valorizar nesse momento. E aí, nós vamos ver aqui o seguinte. Tá? Eu vejo a evolução assim. Não como chegar a algum lugar, mas como estar cada vez mais consciente de quem somos enquanto caminhamos. A questão não é chegar em algum lugar, é a caminhada, é o trajeto. Esse trajeto é o principal movimento da evolução. Esse é o principal movimento. Olha que coisa mais linda. Então, como você está fazendo o seu trajeto de vida? Como você está caminhando? Aqui no livro tem o seguinte. Mais uma vez eu te relembro. Não se esqueça de que o caminho de evolução é íntimo, individual, em seu tempo,
ordem, sabedoria, manifestar, receber e compartilhar. É todo um processo individual. Ah, mas lá na empresa nós estamos evoluindo ali um trabalho, nós estamos, né, crescendo, nós estamos desenvolvendo um trabalho. A evolução é de cada um. Olha só, você sendo um ser único e individual, irá evoluir se desejar e assim deixar manifestar o seu espiritual na busca pelo seu ser sagrado e divino no momento chamado vida. Então, lembram que eu falei que nós estamos aqui na vida, na matéria? Tudo é aqui. Nós estamos aqui para evoluir. Chico Xavier falava muito isso. Nós estamos aqui para essa evolução. Ela é, sim, muitas vezes sofrida, pesada. Nos perdemos dessa evolução, mas não significa que não é capaz. Não se cobre tanto, se perdoe, confie. E tudo isso é possível através de um único sentimento, movimento, amor, auto-amor. Busque essa energia em seu ser. Amor, auto-amor. Pois bem, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês sobre a evolução é isso. E agora eu quero convidar vocês para uma pequena integração, uma pequena volta, né? Porque o nosso tempo é curto, não é preparado para isso. Um pequeno retorno ao seu ser divino. Eu te convido nesse momento, vou até tirar aqui o colar. Te convido a tirar os anéis. Te convido nesse momento a colocar as mãos no coração, seu chakra cardíaco. Se você estiver em algum lugar que for possível, fechar os olhos, relaxe os ombros, deixe a coluna o mais reto possível, solta. Firme seus pés ao chão e feche seus olhos. Inspire e expire suave e delicadamente. Sinta cada batida do seu coração. Escute.
Sinta em suas mãos. No seu corpo sutil. E através desse momento, você vai repetir, né? Se for possível em voz alta, se não for mentalmente, repita para você: eu sou, eu sou, eu sou. A presença de luz, a presença do amor. Eu sou, eu sou, eu sou. A presença do amor que manifesta o meu ser, que manifesta no meu viver. Eu sou, eu sou, eu sou. O evoluir, trilhar, caminhar em direção à luz do meu mestre interior. Eu sou, eu sou, eu sou. Sinta seu coração, solte seus ombros, deixe que essa energia rosa do amor incondicional tome conta, a chama verde da cura, a chama violeta que transmuta, purifica, amarelo dourado da sabedoria universal. Que essa chama te abrace, te acolha, te conduza ao caminho da evolução do seu ser divino, da sua existência, para o seu bem viver. Isso. Seja grato a você. Se ame. Sorria para você. Aos poucos vai voltando, sinta o corpo. Pode retirar as mãos. Isso. Pois bem, pessoal, evoluir na minha concepção, na minha presença de vida, é justamente isso. É ir de encontro ao divino lá atrás. É ir de encontro ao seu divino. É se permitir ser e estar, viver. Não apenas estar vivo. Mais uma vez eu repito, existe uma grande diferença entre estar vivo e viver. Orar, meditar,
Nós não estamos falando de religião, mas estamos falando de um universo sutil, real. Eu, você, todos nós somos e podemos e devemos vibrar nessa energia de mais amor. Então, mais uma vez eu repito, se não for pedir muito, se ame mais. Esse é o meu recado para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se puderem compartilhar, levar a mais pessoas, né? Trazer mais pessoas toda terça-feira, às 19h45, eu estou aqui em ponto. Cada semana é um capítulo. Hoje foi o capítulo 6, o capítulo Evoluir, né, do livro Se Não For Pedir Muito, Se Ame Mais. Esse livro eu lancei ele há 2 meses, está sendo vendido no Hotmart, no Clube de Autores, e é um livro muito dinâmico. Ele, tá vendo? Ele tem perguntas, você tem lugares para poder estar criando um diário, está colocando ali a sua real percepção de si mesmo. Então eu pergunto e daí a pouco você volta. Ah, deixa eu ver lá o que eu escrevi no livro há 2 meses atrás. Você vai acompanhando a sua evolução. Olha que coisa mais linda. Aí você vai olhar e falar assim, nó, como eu evoluí, como eu cresci, me permiti coragem, confiança, perseverança. Viver é fácil? Se alguém tem alguma fórmula de ser fácil, me conta, porque eu ainda não achei. Não é fácil, mas uma coisa eu digo, pela experiência que eu já passei até hoje. Várias vezes me perguntaram, Andréia, com todo esse movimento seu espiritual, espiritualidade, você sempre trabalhou na cura, dentro de casa espírita, você é médio de cura, por que você nunca se curou? Eu falei, quem falou que eu não sou curada? Quem falou que eu não sou curada? Com certeza eu sou curada. O meu físico, ele pode ter registros que vieram me curar. Olha que coisa sensacional. A Camille está falando aqui o seguinte, muito linda você, Camille. Você é muito linda. Eu tenho um orgulho ter te conhecido. Você ter aparecido na minha vida. Muita luz, você é luz. Gratidão, Camille. Todos nós somos luz. Todos nós. Tenha certeza disso. Você também é muito luz. Então, todo esse processo que eu vivi, eu sou curada. Isso que eu falei é só do meu coração. E isso mostra que todos nós podemos, pessoal. Como eu dei o exemplo da mãe que eu vi hoje na rua. Nossa, eu assim, me senti nada. Eu falei, meu Deus, a força daquela mulher. A garra, com certeza.
mas nós somos. Eu sou, você é, todos nós somos. O grande mestre nos ensinou. Muitas vezes nós não quisemos aprender. Isso é fato, isso é real. Porque nos tira de um lugar de conforto. É preferir falar que o outro é que é ruim, que o outro que me atrapalha, que é o governo, que é a igreja, que é isso, que é a casa espírita, que é o evangelho. É preferível colocar o peso em cima de alguém do que a gente se olhar e assumir quem realmente somos. A partir deste momento, a evolução já está acontecendo. Desejo a todos muita, muita luz. Um grande abraço no coração de todos. Que vocês tenham uma noite de muita harmonia e luz. E a Casa Amar, Mais Amor, está aberta para vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, quiser mandar mensagem, fica à vontade. Se puder compartilhar, agradeço muito esse novo movimento, esse novo processo do meu trabalho. Então, o livro está à disposição de vocês na Hotmart, no Clube de Autores. Um grande beijo no coração de todos. Gratidão, muita gratidão. Um grande abraço, Carmen.